Questão 3, nível fácil. Júpiter, conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta. Tá vendo aqui, ó? A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera, uma no hemisfério norte e a outra no hemisfério sul. Como gás, então está falando de gás, então a gente tem que pensar em pressão, temperatura e volume, está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios no espaço ou na Terra. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração. Então, por que ocorreu esse desaparecimento? Letra A, na temperatura da superfície do planeta. Olha só, até poderia ser, porque a temperatura causa uma variação no volume. Por exemplo, se aumentar a temperatura, aumenta o volume, ou se eu diminuir a temperatura, diminui o volume, né? Que são as variáveis de estado do gás. Mas só que não pode ser essa. Por quê? Porque não tem como mudar a temperatura só da faixa de baixo. A temperatura muda em todo o planeta. Então, a faixa de cima também teria que desaparecer. Então, a letra A tá fora. Letra B, no formato da camada gasosa. O formato não tem nada a ver. No campo gravitacional gerado pelo planeta. A gente também não, porque o campo gravitacional, ele até diminui com a distância, mas eu vou ter campo gravitacional de qualquer forma. Esse campo gravitacional não tem como existir, então isso aqui também não tem nada a ver. Na composição química das nuvens do planeta, isso não, a composição química se mantém inalterada, porque os gases não tendem a reagir entre si. Então, sobrou a letra E, na densidade das nuvens que compõem o planeta. Tá certo por quê? Porque o vento provoca alterações no estado físico da nuvem, ou seja, são capazes de alterar pressão e volume. E se a gente pega aqui, olha, densidade é massa sobre o volume. Se eu altero o volume, eu altero a densidade. Por exemplo, se eu aumentar o volume, diminui a densidade. Ou se eu diminuir o volume, aumenta a densidade. Então, letra E.